Bom, gente, nós começamos a falar de frações no vídeo passado e hoje vamos falar de operações com frações, tá certo? Esse é o nosso assunto de hoje. Operações com frações, então vamos falar de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Vocês se lembram daquela pizza do vídeo passado? A gente vai começar relembrando aquela história do casal que foi à pizzaria e eles comeram 3 pedaços de pizza. Uma pizza que foi dividida em 8 pedaços e eles comeram 3 pedaços. Então veja, comeram 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Então eles comeram 1 mais 1 mais 1, comeram 3/8. A gente percebe que já no vídeo passado nós estávamos realizando operações com frações. Nessa adição, nós somamos aqui 1/8 mais 1/8 mais 1/8. O que nós somamos? Os numeradores. 1 mais 1 mais 1, 3/8. O denominador, ele é repetido. Então, na adição com frações, na adição de frações, a gente mantém o denominador e adiciona apenas os numeradores. Repara que agora nós temos 5/8, que é o total da pizza que sobrou, né? Mais 3/8, que é a quantidade de pizza que foi comida. 5 mais 3, 8 oitavos. 8/8 é o total da pizza, que foi dividida em 8 partes. 8 dividido por 8, 1. O inteiro, a pizza inteira. Então veja, já estavam sem querer realizando operações com frações. A gente vai hoje se aprofundar um pouco mais nisso. Suponhamos que um grupo de pessoas tenha comido 2 pizzas inteiras e outros 5 pedaços de uma terceira pizza. Que fração representa o total de pedaços comidos? Então vamos lá, eles comeram, veja bem, agora comeram mais de uma pizza inteira. Comeram 8/8, uma pizza inteira, mais 8/8, outra pizza inteira. E da terceira pizza, comeram 5/8, 5 pedaços. Eu posso somar, então, quantos pedaços eles comeram no total? 8/8 mais 8/8 mais 5/8. Então vamos relembrar que nós somamos apenas os numeradores. 8 mais 8 mais 5, 21/8. Nesse momento, gente, nós temos um numerador maior que o denominador. Percebem? Isso indica que foi utilizado mais de um inteiro. Nesse caso, 2 inteiros. 2 inteiros e 5/8 da terceira pizza. Então eu tenho 8/8 mais 8/8, 1 mais 1. Esse 1 mais 1 eu posso somar 2. 2 mais 5/8. Eu posso escrever isso da seguinte forma: 2 e 5/8, simplificando isso. Aquela fração 5/8, onde o numerador é menor que o denominador, ela representa uma parte do todo. Uma parte do todo. 5 pedaços de 8 pedaços. Ela é chamada de fração própria, tá? Quando eu represento uma quantidade do todo. 21/8 é uma fração imprópria. É quando o numerador é maior. Isso indica que eu estou utilizando mais de um inteiro. E a fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto. O que é um número misto? É quando eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária, como esse 2 e 5/8, 2 inteiros e 5/8. Certo? Então vamos guardar esses nomes, tá? A fração própria, quando o numerador é menor. A fração imprópria, quando o numerador é maior. E o número misto, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Agora vamos falar de adição e subtração.
Vamos lá a um exemplo. Dividi uma cartolina em 8 partes iguais. Ontem pintei 3 partes de verde e hoje 2 de laranja. Que fração da cartolina eu já pintei? Que fração da cartolina toda eu já pintei? E que fração da cartolina toda falta pintar? Então vamos responder essas duas questões analisando essa cartolina, tá? Reparem que nesse momento nós estamos falando de denominadores iguais. O denominador nesse caso é 8, é o total de divisões. Então observe, a cartolina toda é representada pela fração 8 oitavos. A fração pintada ontem, que foi pintada de verde, 3 oitavos, 3 partes de 8. A fração pintada hoje foi pintada de laranja, 2 oitavos, 2 partes de 8. A fração da cartolina já pintada, então, são 3 oitavos pintadas de verde, mais 2 oitavos pintadas de laranja. 3 mais 2, 5. 5 oitavos. Né? Observem que os denominadores são iguais, então eu adiciono apenas os numeradores, mantenho o denominador. E que fração da cartolina toda falta pintar? Então, peraí, se já foram pintados 5 oitavos, resta pintar 8 oitavos menos 5 oitavos. O total, que é 8 oitavos, menos o que já foi pintado, 5 oitavos. 8 menos 5, 3. Então falta pintar 3 oitavos da cartolina. Observem que nós fizemos então operações aqui de adição e de subtração com denominadores iguais. Então eu mantenho o denominador e realizo a operação de adição ou subtração com os numeradores, tá certo? E quando os denominadores forem diferentes? Vamos à seguinte situação. Dona Júlia vai fazer um bolo. A receita indica a utilização de 1/3 de tablete de margarina para a massa e meio tablete de margarina para a cobertura. Qual é a quantidade total de margarina necessária? Então esse é o problema da Dona Júlia, né? Ela se pergunta, será que um tablete de margarina dá para a receita e ainda sobra um pouco para untar a forma? Ela quer que sobre um pouquinho do tablete para untar a forma. Então vamos tentar ajudar a Dona Júlia. Vou somar então 1/3 mais 1/2. Será que é assim que eu faço? É, né? Só que aqui temos um pequeno problema. Os denominadores são diferentes. Uma fração tem denominador 3 e a outra fração tem denominador 2. O que é preciso fazer? Igualar esses denominadores. Para fazer isso, a gente vai pedir ajuda lá para aquela tabelinha de multiplicação que nós utilizamos há aulas atrás. Então eu vou observar na nossa tabela da multiplicação os múltiplos de 3. Vamos observar aqui os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante, né? Múltiplos de 3 vai de 3 em 3. Vamos observar os múltiplos de 2 também. 2, 4, 6, 8, 10... Opa, 6. Então, peraí. 6 está aqui, 6 está aqui. 6 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3 também. Certo? Então, se eu faço isso aqui, 3 vezes 2 dá 6. E 2 vezes 3 dá 6. Então, se eu multiplicar esse 3 aqui por 2, eu obtenho o denominador 6. Se eu multiplicar esse 2 por 3, eu também obtenho o denominador 6. Certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Multiplicar a primeira fração por 2 e a segunda fração por 3. Assim, dessa forma, a gente obtém os denominadores 6. Primeira fração, então, multiplicando por 2, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Segunda fração, multiplico por 3. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. E aí eu tenho o denominador 6 nas duas frações, certo? A gente obtém frações equivalentes às frações anteriores, não é? E com o mesmo denominador.
Dessa forma, o que a dona Júlia vai ter que fazer? Dividir o tablete de margarina em 6 pedaços iguais. Aí eu consigo somar então, ó, 2 cestos mais 3 cestos, que dá 5 cestos. Então do tablete, dividido em 6 partes iguais, ela vai usar 5 partes, não é? 2 partes ela vai usar para a massa e 3 partes ela vai usar para a cobertura. E vai sobrar uma parte ainda. Então, 1/3 mais 1/2 é igual a 5 sextos. Certo? Nós igualamos os denominadores para poder realizar a adição. Para fazer o bolo, Dona Júlia utilizará 5 cestos de um tablete de margarina. Ela deve dividir o tablete em 6 partes iguais, usando 2 partes na massa e 3 na cobertura. Ainda sobrará 1 cesto do tablete para untar a forma. Estão vendo só como o conhecimento de fração da Dona Júlia foi importante nesse momento? De fazer uma receita, né? Uma simples receita. Veja outros exemplos de adição e subtração com frações com denominadores diferentes. 1/8 mais 5 sextos. Mais uma vez, a gente vai utilizar a nossa tabela de multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho ali o denominador 8 e o denominador 6. Vou observar aqui, ó, os múltiplos de 8, 8, 16, 24, 32, 40 e assim por diante. E vou observar também os múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 24, ó, 24, 24. Então, o que eu estou procurando? Múltiplos que sejam iguais, sejam múltiplos de 6 e de 8 também. Então, eu encontrei o 24. Ok? Então, peraí. Se eu multiplicar aqui, ó, 8 por quanto? Por 3 dá 24. E 6 por quanto? Por 4 dá 24. Então, 8 vezes 3, multiplica também o numerador, vai dar 24. Eu multiplico por 4. Então, o que eu tenho aqui? 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Mais 5 vezes 4, 20. E 6 vezes 4, 24. Então, dessa forma, a gente vai igualando os denominadores. Aí eu posso somar. Agora eu vou somar 3 mais 20, 23. Então, eu tenho 23, 24 avos. Ok? A mesma coisa com as demais. 7 décimos mais 1/4. Então, eu vou procurar também lá na nossa tabelinha de múltiplos e vou encontrar o 10. Se eu multiplicar aqui por 2, se eu multiplicar por 2, dá 20. E o 4, se eu multiplicar por 5, dá 20 também. Aí eu multiplico em cima, né? 7 vezes 2, 14. E 5 vezes 1, 5. Aí eu somo 14 mais 5, 19, 20 avos. Mantenho o denominador. Na subtração, procuro os múltiplos de 3 e de 5. Então aqui, ó, eu multiplico por 5 e aqui eu multiplico por 3. Então eu faço 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15. Multiplica em cima também. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 3, 3. Depois subtrai. 10 menos 3, 7, 15 avos. Mantém o denominador 15. Certo? Então, veja, aqui nós estamos adicionando e subtraindo com denominadores diferentes. Tá? O que eu preciso fazer? Igualar os denominadores, buscando frações equivalentes. Então, eu vou usar sempre a tabela da multiplicação, buscando múltiplos para igualar esses denominadores. Tá certo? Existem outras formas de fazer isso. Nesse momento, nós vamos utilizar as frações equivalentes, tá certo?
E a multiplicação? Na multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Simples assim. Olha que fácil para fazer a multiplicação. Eu multiplico 5 vezes 3, que são os numeradores, e multiplico 6 vezes 4, que são os denominadores. E aí eu encontro 15/24. Simples, né? Agora, depois que eu faço a multiplicação, é importante percebermos que dá para simplificar. Então, como que eu simplifico? Esse 15/24, se eu observar, ó, 15 dá para dividir por 3. Então, se eu dividir 15 por 3, dá 5. E 24 também dá para dividir por 3, que dá 8. Tá? Então, eu observo a fração e, se for possível simplificar, simplificamos, até obter a fração irredutível. Lembram da fração irredutível? É aquela que a gente vai simplificando, simplificando, e quando não dá mais para simplificar, ela está na forma irredutível. 1/3 vezes 2/5 vezes 6/7. A mesma coisa, multiplicamos os numeradores, multiplicamos os denominadores, e aí obtemos a fração final, 12/105, que é possível simplificar também. Tá? Então aqui ó, dá para dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 105 dividido por 3 dá 35, e a gente chega na forma irredutível também. Também podemos fazer simplificando antes de efetuar o produto. Como é que a gente faz isso? Antes de multiplicar, a gente verifica se é possível dividir. Olha só. A gente percebe que o 18 dá para dividir por 6. 18 dividido por 6 dá quanto? Dá 3. Tá vendo? Tem um 3 aqui, ó. E 12, se eu dividir em cima, tem que dividir embaixo também. O 12 também dá para dividir por 6, que dá 2. Então a gente já simplificou o 18 e o 12. O 5 e 25 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Então, a gente já simplifica antes de multiplicar. Agora eu vou multiplicar o 3 vezes 1. E o 5 vezes 2. Aí eu tenho 3/10. Eu simplifico antes de multiplicar. Isso facilita bastante a nossa vida. Olha só. 1/3 vezes 4/7 vezes 21/10. Eu simplifico o 4 em cima, dividindo por 2, que dá 2. Aí eu divido embaixo também o 10 por 2, que dá 5. O 21 dá para dividir por 3. Ou por 7, dá para dividir por 7, que dá 3. E o 7 embaixo, dividido por 7, que dá 1. Depois o 3, eu consigo dividir de novo por 3, que dá 1. E o 3 embaixo, dividido por 3, que dá 1 também. Aí eu multiplico 1 vezes 2 vezes 1, que dá 2. E embaixo o denominador, 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5. Essa técnica é chamada de cancelamento, né? Porque a gente vai mesmo cancelando. Eu vou simplificando assim, divide em cima, divide embaixo, pelo mesmo número, e aí a gente vai simplificando. Técnica do cancelamento. E a divisão? Quanto é a metade de 3/5? A operação que traduz essa pergunta é 3/5 dividido por 2. Ah, bom, para achar a metade dividimos por 2, não é? Então tá, 3/5 dividido por 2, como que é isso? Observe as figuras. 3/5, não é? Alguma coisa que foi dividida em 5 partes e pintamos 3. 3/5 dividido por 2. Então, dividir por 2, espera aí, vamos traçar uma reta ali no meio, e aí nós dividimos esse desenho ao meio. Se eu dividir esses 3/5 ao meio, ao invés de 5 partes, eu passo a ter 10 partes. Certo? Então, 3/5 dividido por 2, na verdade, então são 3/10. Ok? Observando o desenho. 3/5 dividido por 2, eu divido ao meio, eu tenho 3/10, porque eu dividi os 5 pedaços em 10, dividi ao meio. Repare que 3/5 vezes 1/2 é igual a 3/10. Veja bem, gente, 1/2
Olha só, 1/2 é a inversa de 2. Inversa, tá? Ó, 2 é a inversa de 1/2. Inversa. Por que inversa? Esse 2, que é um número inteiro, ele tem aqui o denominador 1. Então a gente inverte ele, ok? Para efetuar divisões envolvendo frações, multiplicamos o dividendo pela inversa do divisor. Então, vamos lá, na prática, para dividir frações, eu multiplico pela inversa do divisor. É isso? Eu inverto a segunda fração. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Calcule 4/5 dividido por 2/3. Então nós vamos fazer assim, ó. 4/5 dividido por 2/3. Então a regra diz para multiplicar pela inversa do divisor. Então esse 2/3 aqui, nós vamos inverter 3/2. E aí eu multiplico 4 vezes 3 e 5 vezes 2. Olha que fácil, né? Então na divisão, nós multiplicamos pela inversa do divisor. Fácil, né? 12 décimos dá para simplificar? Vamos lá? Dá para dividir por 2. Se dividir 12 por 2 dá 6. E 10 por 2 dá 5. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Nós temos 5 dividido por 2/3. Então eu tenho 5 vezes, vamos inverter, 3/2. Multiplico pela inversa do divisor. Então multiplica 5 vezes 3, 15. E quanto vezes 2? Vamos observar que aqui, ó, o denominador que não aparece é 1. 1 vezes 2, 2. Dá para simplificar? Agora não dá para simplificar, né? Porque o 15 é divisível por 5, por 3. 2 é divisível só por 2. E o 15 não dá para dividir por 2. Então, paramos aí. Certo, turma? Simples assim, galera. Turminha, agora façam os exercícios. Se ainda ficou alguma dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente, tá certo? E tirem as dúvidas aí com seus professores. Bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.